Fala galera, bom dia, bom final de semana para vocês, um excelente sábado, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Hoje é dia da gente já começar a acompanhar a rodada do Brasileirão, trazer dicas importantes, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Olha, eu tô aqui no perfil oficial, tá? Para já dar uma olhada aqui, eles sempre, ó, eles já estão comemorando aqui, ó. Olha só, fechou a série, hein? Fechou a série, basquete, quem foi no Fla Basquete ontem se deu bem, hein? Quem foi no Fla Basquete ontem se deu muito bem. Eu vou trazer aqui hoje, tá? Dicas interessantes, odds interessantes, então fica ligado na plataforma vizinha que você não vai se arrepender. Já segue lá, já bateu, ó, 105 mil seguidores, tá? Tá voando. A Bet Oficial da Nação, né? É oficial, não tem jeito. Eu também lembro você de garantir o melhor tratamento de emagrecimento, o Mais Slim. Eu já perdi quase 70 quilos. Eu perdi, cara, 60 e blau, na verdade, e eu tô emagrecendo agora com o tratamento, malhação, óbvio, tem que ter força de vontade, mas a Mais Cabelo tem o tratamento Mais Slim. Você pode garantir esse tratamento aí com o desconto Paparazzo Rubro-Negro, mas faça uma avaliação grátis, tem o link da avaliação aqui, procure a Mais Cabelo e você vai ter o melhor tratamento, líder no mercado, líder no segmento, e em todo lugar do Brasil tem uma Mais Cabelo perto de você. Não é só cabelo, é saúde. Olha só, trazer aqui então, né, informação importante, né, o Fla Basquete mantém o sonho do Enia aí vivo, né, tanto o futebol quanto o basquete estão buscando aí o Enia campeonato. O Flamengo é 8 vezes campeão nacional unificando os títulos, é 7 vezes campeão do NBB, o maior campeão do NBB. Então o Flamengo venceu um amasso. O Flamengo atropelou o Caxias do Sul ontem, 86-63, garantiu vaga nas quartas de final do NBB. Parabéns aí o Juan, né? Destaques da partida, o Juan com 20 pontos, inclusive o Juan que estudou com o nosso repórter Gabriel Orfon, e 9 rebotes. O Alexei Borges com 12 pontos e 8 assistências. Tá? O Flamengo agora aguarda o vencedor entre o União Corinthians e tem um outro adversário, depois eu tenho que ver. O Flamengo buscando aí, esperando aí o rival para as quartas de final. Tá? Já pensou? Flamengo e União Corinthians seria aí interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui agora uma informação importante para vocês. A gente tem acompanhado dia a dia o que está acontecendo, além do mercado da bola, a gente vai falar de Gonzalo Plata, de Pedro, a gente tem acompanhado o Córdoba. O Córdoba perdeu de 3-1, tá? A Central Córdoba perdeu 3-1 para o Banfield nesta sexta-feira, que também não é uma equipe forte lá não, viu gente? A equipe da cidade de Santiago del Estero acumula 6 jogos sem vitórias no Campeonato Argentino. Cara, só o Flamengo vai perder para esses caras mesmo. Agora, o Flamengo acontece isso, cara. O Flamengo acontece isso. Os caras encontraram um pênalti, o Flamengo se enrolou todo, acabou perdendo aquele jogo. Não tinha condição de perder uma das partidas para o Central Córdoba. A gente vai ganhar na Argentina, vamos com tudo para dentro deles. Olha, o Central Córdoba, então, enfrenta o Flamengo na quarta-feira, às 21h30, tá? No estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. A partida válida pela quarta rodada da Libertadores, da fase de grupo da Libertadores. O Flamengo precisa ganhar para ser líder do grupo, para se classificar em primeiro lugar do grupo. É muito importante. Cara, eu tô assim, eu sei que agora a chave está virada para Brasileirão, a gente enfrenta aí o Cruzeiro e a gente tem algumas situações para trazer aqui. O Gabigol postou musiquinha lá do Cruzeiro, que uma bela cigana jogou as cartas. Aí um torcedor respondeu o Gabigol. O torcedor respondeu ele aqui. Dito isso, 4-1 Flamengo. Gol seu.
Muito bom, cara. É muito bom. A torcida é sensacional. Tipo, a gente gosta de você. Você pode fazer um gol, mas é 4-1 Flamengo. Sensacional. Aí a gente tem aí o Pedro, o Cebolinha, também nós temos o... Rapaz, deixa eu pegar aqui quais foram os jogadores que... o Léo Pereira. Léo Pereira, vamos acompanhar aí. O Flamengo mandou aí os jogadores fazendo a projeção para a partida deste domingo. Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Tivemos um bom resultado aí no meio da semana. No último jogo do Brasileiro também fizemos uma grande partida. Espero que a gente possa dar sequência, né, no resultado, também no desempenho que a gente vem fazendo, tendo controle dos jogos, e espero que a gente possa fazer um grande jogo lá, sabendo que vai ser muito difícil, né? O Cruzeiro tem uma grande equipe, na casa deles também, mas a gente, como sempre, vai entrar para vencer e espero que a gente possa fazer um grande jogo. Jogo de extrema dificuldade, a gente tá bem preparado, vindo de uma boa sequência fora de casa, sem derrota, principalmente, que isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. Você somando pontos fora de casa, assim, de empate ou vitória, é óbvio que a gente vai mostrar a vitória. Um jogo muito difícil, mas a gente tá bem preparado, nos preparamos bem nessa semana, nesses 2 treinos que ele vai fazer, e tenho certeza que ele vai fazer o galo. Como você falou, 3 competições importantes que a gente quer chegar em todas. Agora a gente veio do domingo, vamos contra o Botafogo, e esperamos agora esse desafio contra o Cruzeiro fora de casa, fazer uma grande partida. A equipe está pronta, preparada, se Deus quiser a gente vai fazer um grande jogo e trazer os 3 pontos e nos manter na liderança. É isso aí, o Flamengo contra o Gabigol costuma se sair bem, né? Atacante tem números ruins contra o ex-clube. Na verdade, quando ele ainda não jogava no Flamengo, né? Antes dele vir jogar no Flamengo. Olha só, a gente tem aqui, antes de fazer história pelo Fla, o camisa 9 enfrentou o clube carioca em 7 oportunidades, todas pelo Santos. Retrospecto não é nada favorável ao jogador. Foram 4 empates, 2 vitórias do Flamengo e apenas um triunfo do Peixe. Gabigol, por sua vez, balançou a rede apenas uma vez contra o Flamengo. Tá? Dos 7 jogos, 5 ele foi titular, uma vitória, 4 empates, 2 derrotas. Tá equilibrado, né? Tá equilibrado. O Flamengo tem uma vitória a mais, 449 minutos jogados, tem 2 cartões amarelos. Ele tomava muito cartão, né? Vale a gente lembrar. Então, o último duelo foi em 15 de novembro de 2018, aniversário de 123 anos do Flamengo, ainda sonhando com o título do Brasileirão e na briga por uma vaga na Libertadores. O Flamengo tinha ao seu lado o Maracanã lotado, o Santos buscava se aproximar do G6 e eles acabaram aí perdendo o jogo, o Santos acabou perdendo o jogo. O Flamengo venceu, mas teve gol aí do Gabigol, tá? Então, o Santos teve chance de empatar a partida aos 43, eu nem lembrava desse jogo. Cobrança de pênalti na bola, aquele que viria a ser um dos maiores ídolos da história rubro-negra, no gol César. Foi que o César pegou o pênalti do Gabigol, rapaz, verdade. O César pegou o pênalti do Gabigol, ele já perdeu o pênalti, inclusive, contra o Flamengo. Gabigol, contra o Flamengo, já perdeu até pênalti pro César, é verdade. E olha, o Flamengo tem um retrospecto avassalador diante do Cruzeiro. Nos últimos 9 jogos, o Flamengo venceu 8 e empatou somente 1. A última vitória foi em 2018 do Cruzeiro. Olha que loucura, tem muito tempo. O jogo nesse domingo às 18h30. O Flamengo chega em Belo Horizonte por volta das 18 horas hoje, né? Então, o Flamengo quer manter esse retrospecto aí avassalador, tá? Então, o Flamengo aí que tem mantido aí a escrita, né? Vencido o Cruzeiro aí nos últimos jogos todos. Realmente o Flamengo, cara, mas de 2019 para cá, eu vou falar para vocês, 19, 20, 21, 22, 23, mesmo 23 e 24, o Flamengo com esse timaço, mesmo sem ter ganho nada em 2023, o Flamengo chegou, o Flamengo teve grandes jogos, inclusive o jogo daquela confusão com o Pedro, do preparador do Sampaoli, era uma virada de chave. O Flamengo estava ganhou o Cruzeiro, ganhou o Atlético em Minas Gerais. Ganhou o Atlético bem em Minas Gerais. E aí teve aquela confusão ali, o Flamengo deu uma desandada. Mas todos os anos o Flamengo teve até boas campanhas. Agora, trazer aqui para vocês a situação, já que a gente está falando do Pedro, o Flamengo
A gente sabe que o Flamengo recusou uma proposta do Nottingham Forest por Pedro. Foi em 2024. O Flamengo não abriu mão do jogador, o Flamengo não aceitou. Era uma proposta de 20 milhões de euros, 122,6 milhões de reais, e o valor poderia chegar a 25 milhões de euros, segundo o Globo Esporte, com bônus. Tá? Informação também trazida pelo Vene Casagrande. O Flamengo não aceitou vender o Pedro nem com a possibilidade de 25 milhões de euros. É muito pouco. Para o que é o Pedro no futebol mundial, para mim, atacante titular de seleção brasileira, não tem nexo, não tem o menor sentido vender o Pedro. Primeiro, não tem sentido vender o Pedro, que não vai encontrar substituto. Ainda mais por menos de 30 milhões de 40. Pedro é jogador para mais de 50 milhões de euros. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Hoje, para mim, é o melhor centroavante da América. O melhor centroavante da América. Eu não tenho dúvida. E aí, olha só, a gente teve o Vene Casagrande trazendo aqui o seguinte, ó, com o Nottingham Forest ainda de olho em Pedro, o Flamengo iniciou conversas para renovar contrato com o atacante para dar aumento salarial. Ele é o jogador que está com o salário mais defasado, com a antiga gestão antes da lesão do joelho, os empresários tinham um acordo para renovação, aí tem matéria inclusive do R7, da Record, falando que o Pedro tem um salário inferior ao do Michael, e que o mínimo seria reajustarem e tudo mais. Ele voltou agora em alto nível e que os representantes do atacante conversaram com José Boto e cobraram, entre aspas, aí essa valorização, e as tratativas estão em andamento e a conversa foi retomada para a renovação do Pedro, como a gente trouxe ontem, mas tem essa questão aí do Nottingham Forest voltar a ter interesse no atacante Pedro, mas, cara, o Flamengo não vai liberar o jogador, o Flamengo não vai aceitar. O Flamengo vai renovar com o Pedro vai ficar no Flamengo aí, vai ser muito feliz no Flamengo. Inclusive eu falei isso, o Pedro sabe que aqui no Flamengo ele tem uma projeção enorme para se manter em seleção brasileira, para ir para a Copa do Mundo. Então o Flamengo para o Pedro é uma realidade interessante para se manter aí com chance de Copa do Mundo e vai para a Copa do Mundo, será o titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026, se Deus quiser. Olha, Flamengo pagou aí 29 milhões de reais por 50% dos direitos do Gonzalo Plata, né? Balanço aí do primeiro trimestre, dos quase 100 milhões investidos em atletas até aqui em 2025, 30% são referentes ao pagamento feito ao Al-Sadd do Catar por causa da meta batida pelo atacante equatoriano. Então, o Flamengo tem um investimento aí de cerca de 100 milhões em compra de jogadores. Esses 50% aí são 50% dos direitos que o Flamengo comprou do Plata são referentes a 30% desse valor aí que o Flamengo gastou. Tem aqui, ó, o Flamengo contratou o atacante equatoriano em agosto do ano passado por cerca de 9 milhões de dólares. Inicialmente o clube pagou 4,25 milhões, cerca de 24 milhões na cotação da época, para a liberação imediata do jogador. Ficou estipulado que se Plata atuasse por mais de 1.500 minutos no primeiro ano, o Flamengo precisaria pagar mais 3,9 milhões de dólares, foi o que aconteceu. O valor de 99,6 milhões registrado no primeiro trimestre de 2025 é relativo à contratação dos atletas Danilo e Juninho, 52,7 milhões, ao exercício de opção de compra de parte dos direitos também econômicos do Plata, 29 milhões, conforme previsto no contrato. E 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores, né, impostos sobre pagamento de direitos no exterior e bônus contratuais. Tá? E aí a gente já passou para vocês ontem que o Flamengo atingiu 236,3 milhões de receitas brutas entre janeiro e março. Tá? Ainda assim, o período registrou um pequeno déficit de 9,2 milhões, que o Flamengo acredita que vai melhorar no restante do ano, já que no primeiro trimestre o Flamengo bateu todos os últimos anos aí, foi recorde absoluto de receita no primeiro trimestre, que é uma época que não tem premiação, não tem nada, costuma ser um pouco mais baixo mesmo. Com o Campeonato Carioca, que não tem premiação, renda menor, né, em vários jogos. Então a gente trazendo aí para vocês essas notícias importantes aí com relação à parte financeira, e o Flamengo
contratando definitivamente o Gonzalo Plata. Olha, uma informação legal, que os crias da base do Flamengo participaram de 25% dos gols do Flamengo em 2025. Tá? Joshua, 17 anos, marcou o gol da vitória na Copa do Brasil, e o Flamengo, então, tem os crias aí participando desses 25%, né, dos gols. Isso é espetacular, cara. Se tivesse mais espaço ainda, participariam muito mais. Né? Foram 10 gols e 8 assistências. O Flamengo contou com os jovens em 13 dos 51 gols que marcou em 2025. Tem a lista aqui dos jogadores do Flamengo que participaram e os que lideram. O Alacian, 4 gols e 2 assistências. O Wesley, né, que também é cria, 2 gols e 1 assistência. O Guilherme, 1 gol, 2 assistências. O Matheus Gonçalves, 2 gols. O Felipe Tereza, 1 gol, 1 assistência. O Joshua, 1 gol. Daniel Salles, 1 assistência. Tá? Então, a gente tem aí a garotada. A base vem forte, né? A base vem forte. Hoje tem, às 18h30, Corinthians Internacional. Cara, tô aqui na Bet Oficial da Nação e vou falar para vocês. Corinthians 2,50, empate 2,95, Inter 3,10. Cara, eu vou fazer uma múltiplazinha com vocês aqui agora. Corinthians ou empate, estreia do Dorival, 1,35. Ceará e Fortaleza, cara, Ceará ou empate, 1,25. Aqui, tô pegando aqui. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Fluminense e Sport do Recife. Cara, Fluminense, não tem nem como fazer odd da secada nessa daí. Bahia e Botafogo. Essa tem odd da secada. Bahia e Botafogo. Bahia. Vamos ver como é que ficou? Ó, peguei o cupom aqui. Cara, 6,37 de odd. Sensacional, hein? 6,37 de odd. O Corinthians ou empate, Ceará ou empate, o Fluminense contra o Sport e o Bahia contra o Botafogo, odd 6,374. Na verdade, 6,37. Colocou 10, tirou R$63. Meus amigos, isso é brincar. Isso é isso que eu gosto, esse tipo de brincadeira. Assim é top, sensacional. Agora, vocês já viram como é que tá aqui a questão da odd para amanhã? Flamengo? Olha, 1,88. Vitória do Mengão, 1,88. Tá boa, hein? Vou nessa, hein? Jogando com responsabilidade para maior de 18 anos, eu vou na odd do Mengão. Agora, adereços do jogador. Já sabe, né? Lei do ex. Eu tô lançando hoje a odd Lei do Ex. Olha aqui. A odd Lei do Ex da rodada. Gol do Arrascaeta a qualquer momento. Gol do Arrascaeta a qualquer momento, pagando 4-1. Ou seja, colocou 10, tirou R$40. Agora, eu colocaria o meu máximo. 20. 20, porque aí você tem free bet. A cada gol do Mengão tem R$10 de free bet para você jogar na plataforma. Olha, espetacular. Vou nessa, hein? Vou nessa. Cara, tá muito boa a oddzinha pro gol do Arrascaeta, Lei do Ex, a qualquer momento. E a odd da secada, como eu já falei para vocês, é essa aqui. Bahia e Botafogo, hein? Bahia para vencer o jogo. Tá pagando 2,17 para você colocar ali 10, tirar 21,70. Vitória do Bahia contra o Botafogo. Olha, tem outras partidas aqui que a gente pode tá fazendo aqui também essa odd da secada, inclusive pensando na liderança, né? Eu colocaria ali, eu não vou torcer pro Vasco vencer o Palmeiras. Não tem como, né, cara? A gente não consegue torcer para Vasco, né? Nem para Vasco, nem para Palmeiras. Mas se a gente aproveitar aqui, o Vasco joga em casa, é em Brasília, mas é mando do Vasco.
Vamos colocar aqui Vasco ou empate? 2.10. 2.10. Outra odd da secada. Vasco ou empate contra o Palmeiras. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!